uma das maiores chagas da humanidade é você se sentir cansado e impotente, incapaz de fazer as coisas. Eu tenho uma filha e desde pequenininha eu sempre levei ela nos estabelecimentos comerciais e sempre pedi para ela dizer obrigado. Depois que nós passamos no caixa e pagamos algumas compras, eu sempre orientei ela a dizer obrigado e sempre expliquei para ela. Falei, olha, presta atenção, filha, as coisas que nós pagamos, o valor das coisas que nós pagamos em dinheiro pelo trabalho das outras pessoas, não paga aquele trabalho, aquela vida que aquelas pessoas colocaram naquilo. Então eu sempre procurei ensinar isso para minha filha, na esperança, na expectativa de que ela entenda quando ela for adulta, quando ela for mais madura, que o movimento que nós realizamos mentalmente de julgar tudo e todos, né? Desde um mendigo que pede uma esmola no farol, até uma pessoa que de repente não está tão bem humorada quando está te atendendo, nós fazemos um movimento de julgar, um movimento mental de julgar tudo, julgar todos. E esse movimento de você se colocar no centro como referência e não entender, não ter a compaixão de entender o que acontece com os outros, cansa você. Experimenta ficar um dia inteiro sem julgar pessoas e veja o que acontece. Muitas pessoas já comentaram comigo que, Ricardo, eu faço exercício físico e no dia seguinte o meu músculo para de doer, ou no máximo em 2 dias ele para de doer. Eu faço exercícios físicos, eu corro, eu caminho, eu me canso, mas quando eu durmo, eu me recupero. Já quando eu estou cansado mentalmente, Ricardo, eu durmo, mas parece que não é suficiente. Parece que nada é suficiente, Ricardo. O que acontece comigo? Então, é isso que está acontecendo com você. Essa obesidade mental de você julgar tudo, pensar em tudo, como todas as pessoas deveriam se comportar, ou como todas as pessoas deveriam ser, está cansando você. Esse é um dos dilemas que você deve entender. Eu posso usar facilmente aqui, e nós temos uma facilidade enorme. Eu poderia citar quase 300 produtos aqui dentro da Nação Verde, onde isso ocorre. Mas eu vou citar o granel, que é mais fácil de você entender. Imagina um produto que você vai comprar a granel. Uma castanha ou um chá. Você vai lá e paga R$ 6,90 por 100 gramas de uma castanha, ou R$ 7,90 por 100 gramas de uma castanha. Você tem todo o direito, pessoalmente, de acreditar, de julgar se isso é caro, se isso é barato. É um direito que você tem. Mas o que eu quero aqui, a luz que eu quero colocar, é que você se lembre que castanha no Brasil não é um produto plantado, não existem máquinas, é um produto catado. Ele é um produto que vem da catação. Então você já imaginou pessoas abaixadas, agachadas, horas a fio, dentro de um cenário natural, onde você tem normalmente acima de 35 graus o ano inteiro e acima de 40 graus em boa parte do ano? Você imagina o cansaço que essas pessoas têm na hora de levar aquela castanha que você come? E os chás, né? Vocês já viram como é uma plantação de chá? Vocês já viram a dificuldade e como funciona uma plantação de chá? Você já viu a dificuldade que é transportar produtos, às vezes por milhares de quilômetros, boa parte das vezes, como no caso das castanhas, dos chás nem tanto, mas das castanhas com certeza? Você já pensou quantas centenas de pessoas precisam trabalhar para que você pague R$ 6,90 em 100 gramas de uma castanha? Para pensar sobre isso. Por que eu estou te pedindo isso? É um exemplo desse movimento mental que a gente realiza de querer julgar tudo e todos. Julga o preço de todo mundo, tudo é caro, né? Eu olho um frete, a pessoa traz aqui um produto por R$30, o frete, esse frete está muito caro. Você tem o direito de achar tudo muito caro. De repente, algumas coisas podem não ser justas, mas o movimento que eu quero que você coloque luz, né, na sua cabeça é que uma pessoa pode ter arriscado a vida para levar um produto para você, né? Então, será que esse ponto de vista não vale a pena? Quando se em algum momento você se sente revoltado por uma pessoa pedir esmola para você, será que você não pode dar uma olhadinha um pouquinho melhor? Que tipo de pessoa está pedindo esmola para você? Olha direitinho. Pode ser uma pessoa que, de repente, esse mendigo, você já parou para analisar que as roupas que ele está, o jeito que ele vive, o local onde ele dorme, você pode parar para analisar que esse cara é o cara mais sustentável do mundo? Você já parou para analisar que esse cara, ele se descolou da realidade? Ele se descolou da humanidade? Você já parou para analisar que esse cara, ele está vivendo a vida dele? Que ele escolheu viver aquela vida?
e que ele não pertence mais à sociedade? Você já parou para analisar sobre outros aspectos? Porque se você parar para analisar um minutinho, só um minutinho, para colocar um outro enfoque, porque o ponto de vista é um ponto de vista a partir de um ponto. E se a gente procurasse outros pontos de vista? Será que quando eu olhar para um mendigo, eu não vou ver Jesus nele? Será que eu não vou? Jesus não foi aquele que se apartou da sociedade? Que se apartou da religião? Que criou um outro movimento? Não foi aquele que não viveu mais de bens materiais? Por acaso não foi esse? O quanto que um mendigo consegue lembrar da nossa espiritualidade? É só um outro ponto de vista. Por exemplo, olha aí, que pode ser usado como um equilíbrio nessa balança do julgamento que a gente faz com as pessoas. É só uma forma de pensamento nova para você, para te libertar, para te salvar, para você se sentir menos cansado. Agora, você pode se sentir cansado de manhã e não ter energia para fazer as coisas, mas pode ser preguiça. E aí você tem que analisar. Essa preguiça é espiritual, né? É alguma falta de propósito? É um talento, um dom que eu não estou desenvolvendo? Ó, isso para mim é pecado. É um dos principais pecados capitais, é a preguiça. Então você tem que analisar. Essa preguiça, ela pode ter um fundo fisiológico? Olha, pode ter, mas hoje você tem os superfoods, né? Hoje você tem os suplementos. De repente você pode ter uma hipovitaminose, você pode ter uma carência de vitamina D, de vitamina E, de vitamina C, né? De ômega 3, você pode precisar de um endócrino, você pode precisar de uma nutricionista, mas hoje no mundo tem muita coisa gratuita onde você pode se basear e melhorar a sua fisiologia, né? Então, de repente, você pode precisar de um psicólogo, né? De um coach, de um psiquiatra. Então, assim, vai atrás disso, né? Não deixe o cansaço te vencer. Você tem uma missão na Terra. Não deixe isso acontecer com você. E por último, o cansaço que vem de você acreditar que é única e exclusivamente nos livros. Vem esse cansaço de acreditar que vai ser um vestibular, que vai ser um doutorado, que vai ser um mestrado, que vai trazer luz para a sua vida, que a inteligência dos homens trará luz suficientemente para você se sentir um ser humano com uma biografia que vale a pena, que vai fazer você se sentir um ser humano com uma biografia em que você vai olhar para trás, lá no seu leito de morte, e não vai se sentir um idiota. E aí eu quero dizer para você, você não vai conseguir. Porque a inteligência que a gente adquire através dos livros, da academia, né, dos diplomas, essa inteligência é fundamental. Nós temos essa inteligência e nós temos que passar o conhecimento de geração para geração. Mas a sabedoria, a luz para a sua vida não virá daí. A luz, a sabedoria da sua vida virá da sua espiritualidade. Virá daquelas perguntas que movem a humanidade desde que ela tomou consciência de si. Desde que nós temos escrito, né, uma hierarquia espiritual, porque a hierarquia espiritual ela existe. Então você tem Deus, você tem os anjos, você tem o homem, você tem os animais, você tem os vegetais, você tem os minerais. Existe uma hierarquia espiritual no que diz respeito à consciência. E não é porque a gente é um ser humano que nós atingimos a consciência do que significa ser um ser humano. E essa consciência do que significa ser um ser humano, a gente só adquire com a espiritualidade, a gente só adquire isso com a religião, com a religiosidade, a religião que seja. A religião, mesmo que você aí também tenha esse comportamento de julgar religiões, de chamar o crente de crentelho, ou o católico de chatólico, mesmo que você também consiga, né, fazer esse movimento de julgar eles também, né, você deveria entender que uma religião, mesmo que não seja a melhor das religiões, ainda é melhor que religião nenhuma. Siga esses 3 conselhos, evite o cansaço e cumpra sua missão na Terra.